Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao quinto episódio da M-Talks, o podcast da vossa Associação de Estudantes da vossa escola. Como puderam ver, tenho aqui ao meu lado um ilustre convidado, o professor, diretor Aníbal Marques. Tudo bem, professor? Como está? Tudo ótimo. Bom, este episódio vai se tratar mais ou menos de uma pequena entrevista ao diretor da nossa escola. Prometo não levar isto a um nível tão profundo, com alta definição, nem nada do género. Mas, apesar desta próxima pergunta ser um bocado desse cariz, quem é o professor diretor Aníbal e quem é o Aníbal? São pessoas diferentes? Há uma semelhança entre as duas? Bom, se vamos começar por aí, a questão aqui prende-se com dois planos distintos, portanto a pessoa e o diretor. Isto é, neste caso concreto, nós acabamos por coincidir por força de quê? Por força da missão que tenho enquanto diretor, que é necessariamente indissociável da personalidade, ou seja, evidentemente que muitas das coisas que são feitas no agrupamento saem da minha personalidade, da forma de perceber, de estar e de ser. Para além disso, uma das coisas que para mim foi sempre muito importante e que me entreguei, como se costuma dizer, de alma e coração, à escola, ao agrupamento, e portanto a minha vida passa muito por aqui e na realidade o agrupamento é muito a minha vida. E a forma como eu entendo as relações interpessoais, em termos de empatia, em termos de descentramento, do respeito pelo outro, da procura da inclusão, essas são perspectivas por uma questão de formação, não sei se vocês sabem, mas eu sou licenciado em Filosofia e tenho mestrado em Psicologia e, portanto, uma das coisas que sempre me preocupou bastante e que, de alguma forma, norteou os meus princípios, os meus valores, é a pessoa e o respeito pelo outro. E, portanto, é isso que eu procuro fazer na comunidade e, portanto, daí que dizer que, desta forma, há aqui alguma fusão entre Aníbal pessoa e Aníbal diretor. Outra pergunta que eu também queria fazer era como é que foi o seu percurso de vida, até chegar onde chegou? Sempre quis ser professor? E outra pergunta também era, se não fosse professor, o que é que seria? A minha indecisão inicial, quando eu comecei a estudar, oscilou entre duas vertentes, do ponto de vista da essência, quase que opostas, mas que na realidade até, se pensarmos bem, hoje cada vez mais se complementam. Uma das minhas grandes opções de vida que eu sempre fiz e que pratiquei tem a ver com desporto. Eu sempre fiz desporto toda a minha vida. E, portanto, eu na dúvida, na altura estava indeciso se deveria ir para a Educação Física ou para a Filosofia. Filosofia foi porque, e esta é uma faceta que vocês provavelmente conhecerão menos, até porque, enquanto diretor, ela também não é muito se manifestar, nomeadamente junto à comunidade educativa, a minha reverência sempre apontou muito, eu tive sempre uma questão que me acompanhou, que eu gostava muito de problematizar as coisas, eu não consigo fazer o que quer que seja sem perceber primeiro. Eu tenho que questionar, tenho que problematizar, entender, perceber. E vi que nas aulas de filosofia eu me sentia perfeitamente tranquilo com isso. Para mim era algo completamente normal, questionar, discutir, analisar, ponderar. E foi a própria pessoa de filosofia que me disse porque é que não vais para a filosofia. E, entretanto, efetivamente, decidi ir para a filosofia. Nunca abandonei o desporto, sempre pratiquei desporto. Naturalmente, com a idade cada vez menos, enfim, faz parte. Mas essas foram as duas minhas opções. Ou a filosofia ou o desporto. Portanto, conciliei na medida do possível, uma profissionalmente, outra de forma amadora. E algum dia imaginou-se a vir tornar o diretor dos maiores agrupamentos do país? Não, nunca. Isso é uma história que provavelmente as pessoas não conhecem. Eu nunca quis ser diretor ao longo da minha carreira. Eu estou aqui, ainda vocês não eram nascidos, já eu dava aulas nesta escola, nesta não, na outra, que depois passou para este agrupamento. Antes era uma escola, a escola secundária, que depois passou como agrupamento. E fui muitas vezes convidado para fazer parte da equipa diretiva, inclusivamente para me candidatar a diretor, e eu nunca o quis fazer. Entretanto, depois, por ocasiões fortuitas e que acontecem ao longo da vida, portanto, o antigo diretor convidou-me ele disse-me que ia fazer um projeto para diretor e convidou-me para fazer parte da equipa dele. E, entretanto, na altura, o que eu lhe disse foi, ok, se vais ser diretor, deves fazer formação específica na área. Ele estava um bocado indeciso e eu disse, ok, eu faço formação contigo, fazemos os dois, e, portanto, fizemos a formação juntos para diretor, fizemos a formação, ele foi para diretor e eu fazia parte da equipa dele.
E para mim era perfeitamente pacífico e tranquilo que ele iria ser o diretor e iria continuar, até que ele chegou ao fim dos 4 anos e disse não quero, não vou ser diretor, explicou-me as razões, e eu disse, achava que ele deveria continuar como diretor, ele não o quis fazer, e entretanto toda a gente me pressionou um bocadinho para eu me candidatar a diretor, e eu não o fiz. Ou seja, houve um ano que há um concurso para diretor e eu não concorri, porque não era essa, eu nunca pensei em ser diretor, eu adoro dar aulas, adoro estar com os alunos, gosto de estar com os alunos, hoje sinto falta de dar aulas, e entretanto não me candidatei, na altura há as eleições, aparece uma candidata, uma senhora que nós não conhecemos, que é professora num sítio qualquer que não fazemos na escola dela, e ela teve um voto, portanto não ganhou. Precisava de ter no mínimo 7 e não ganhou. Entretanto, a seguir, a delegada regional nomeou-me como presidente da CAP. O que é a CAP? Comissão Administrativa Provisória. Isto é, eu durante um ano fiquei à frente, fazendo às vezes o papel, digamos assim, formal de diretor. Constituí equipa e, portanto, avançámos. Depois, quando terminou esse ano, quase que fiquei aqui um bocadinho com uma dívida de comecei um trabalho, agora faz sentido continuar e, portanto, e daí eu estar aqui neste momento. E há quanto tempo é que é diretor? Portanto, fiz o primeiro ano como presidente da CAP, fiz um mandato de 4 anos e o ano passado o Conselho Geral reconduziu-me como diretor para mais 4. Ok. E consegue mais ou menos estipular quais é que são os maiores desafios de ser diretor? Neste momento, o maior desafio de ser diretor é nós conseguimos explicar às pessoas a importância da escola. Cada aluno, neste momento, vocês, enquanto alunos, têm uma série de solicitações que no nosso tempo isso não existia, não tinha qualquer sentido. Neste momento, vocês têm uma mundividência de apelos a algo que também é importante que as pessoas percebam. Que é o seguinte, neste momento, se falares com alguém, toda a gente tem ideias sobre educação, toda a gente fala de educação. E eu costumo dizer, porque é verdade, as pessoas que se licenciaram, que tiraram um curso, que fizeram uma especialização, elas são especialistas de educação. E essas, as pessoas sabem o que estão a fazer. O problema é que há muitas interferências. A comunicação social fala a propósito da educação, muitas das vezes sem fazer a mínima ideia do que é que está a dizer. As pessoas, nomeadamente pais encarregados de educação, muitas vezes falam de um filho que não conhecem, porque muitas vezes os filhos, reparem, vocês passam mais tempo na escola do que em vossa casa muitas vezes, e às vezes os próprios pais ficam surpreendidos quando conversam comigo e percebem como, mas isto é assim, e depois quando percebem, afinal, ok, há bocado estávamos a falar num episódio aí, antes de começarmos a conversar aqui de uma forma mais formal, do que tinha acontecido, ou seja, as pessoas... Isto é, o primeiro impulso é criticar, é dizer eu acho que, porque infelizmente em Portugal vivemos muito no domínio do achismo, eu acho que não há dados que consubstanciem aquilo que pensam, aquilo que efetivamente acontece, mas têm essa ideia. É um bocadinho necessário desconstruir isto, por isso é que eu digo, e digo isto muitas vezes, e é uma máxima que eu tenho, não falem uns dos outros, falem uns com os outros. Porque se nós falarmos e conversarmos, vamos perceber que muitas das coisas que nós estamos a dizer até são facilmente perceptíveis por todos. Nós entendemos isso quando estamos a falar da mesma coisa, da mesma realidade. Quando um está a falar de factos que lhe aparecem narrados por uma terceira pessoa, pode não corresponder necessariamente à verdade. E reparem que isto é para os dois lados. Há professores que, por exemplo, entendem que nós deveríamos ser mais duros e assertivos com alguns alunos. Sim. E eu muitas vezes o que lhes digo é, atenção que vocês não conhecem o aluno na totalidade. O seu agregado familiar, o seu historial de vida, o que é que se passou, ou seja, aquele aluno, face ao contexto socioeconómico, cultural que tem, é muito bom. Portanto, nós estamos aqui... O objetivo aqui é exatamente este, é falarmos uns com os outros para tentar perceber o que é que podemos tirar melhor de cada um de nós. E, portanto, este é um desafio permanente, é um desafio constante que nós temos, que é desmistificar, desconstruir alguns preconceitos. O que é um preconceito? Um preconceito é uma ideia antecipadamente tomada, é um pré-conceito. Antes de eu saber, já tenho uma ideia formada. Errado. Isto não faz nenhum sentido. Nós temos que perceber a realidade toda para podermos emitir uma opinião com rigor, com verdade, tentar perceber, tentar ouvir, porque muitas vezes, eu digo isto também muitas vezes, quando eu falo eu não aprendo nada de novo.
estou a repetir aquilo que eu sei. Agora, quando eu ouço, aí sim, arrisco-me pela positiva a perceber, a ouvir, a aprender alguma coisa. E, portanto, por isso é que este acho que é um desafio tremendo, é as pessoas acreditarem, confiarem. Se vocês forem à página do agrupamento, está lá uma mensagem minha já deste ano, sim, já há algum tempo, em que diz que confiem. A confiança é o pilar essencial. Nós precisamos dos pais, os pais precisam de nós, os alunos precisam de nós precisamos dos alunos, ou seja, a comunidade educativa é um todo. E se nós todos conversarmos uns com os outros e a confiarmos uns nos outros, isto vai correr bem. Se eu estou permanentemente a desconfiar, estou permanentemente a criticar e não ouço a totalidade das partes, teremos mais dificuldades na educação. Sim, é normal que tenha muitos desafios, ainda por mais sendo o agrupamento com a quantidade de alunos que tem, que é exorbitante. Também tem vários alunos de outras nacionalidades. Também era outra questão que eu ia lhe perguntar, se acha que a adaptação desses alunos tem sido bastante positiva, se eles têm se integrado bastante bem. Aqui uma palavra de louvor e de conforto para nós e que eu faço questão, ainda agora ao almoço estava exatamente a falar sobre isso. Como vocês sabem, nós temos uma comunidade imensa de migrantes, de 43 nacionalidades diferentes, à volta de 600 alunos migrantes, portanto, e o louvor que eu quero fazer é aos alunos que nós temos, porque ajudam imenso os colegas. E nós percebemos isso. Ou seja, sem eles... Porque reparem, há aqui algumas coisas, e era importante que as pessoas tenham esta dimensão, que nós não temos capacidade, do ponto de vista logístico, do ponto de vista até legislativo, de tornear. Vou-vos dar um exemplo. Há uma coisa que as pessoas normalmente dizem, o PLNM, que é português de língua não materna, que é para nós darmos apoio. Para isso é necessário termos uma quantidade de alunos para o fazer. E temos que ter esses alunos ao mesmo tempo, são de variedíssimas turmas de variedíssimos anos. Isto é, em termos de horário, é extremamente difícil eu conseguir uma hora em que consiga ter aquelas pessoas todas ao mesmo tempo. Eu tenho que mexer em todos os horários. E depois há uma outra coisa que também é importante que as pessoas tenham esta noção, que muitas vezes não têm. Os alunos, por exemplo, brasileiros não têm direito a ter este português de língua não materna, quando é muito importante que eles tenham. Por todos os motivos, até por uma razão muito simples. Não sei se vocês sabem, o ano escolar no Brasil começa em janeiro. Sim. O nosso começa em setembro. Portanto, há aqui um desfazamento, uma decalagem que não facilita nada. Mas isto, continuo a dizer e reitero por onde comecei. Parabéns aos alunos portugueses que, efetivamente, têm sido fundamentais, essenciais para a integração dos alunos dos migrantes e, portanto, nós sentimos que é graças a isso que as coisas funcionam bem. Sim, é verdade, é verdade. Acho que ainda temos tempo, não temos? Ainda temos um bocado de tempo. Mais uma questão, mais duas, na verdade, só para finalizar. Doravante, qual é o futuro que pretende para a escola? Que rumo é que acha que tomará? A minha aposta enquanto diretor e com a minha equipa diretiva, como é evidente, nós individualmente não somos nada, não é? Sim, nós funcionamos em conjunto e, portanto, obviamente que, por acaso, sendo o diretor um órgão unipessoal, que é outra questão que, em termos de responsabilidade, a responsabilidade é do diretor, que é um órgão unipessoal. De qualquer das formas, a direção, evidentemente, é um órgão importante e é esse órgão que decide. O que nós procuramos fazer, eu costumo dizer muitas vezes, a alguns colegas vossos, nomeadamente quando sou chamado a conversar com eles mais formal, mais informalmente, seja de que forma for, nós temos que aprender a aprender, ou seja, e nós temos que estar preparados. Reparem, nós agora estamos aqui a falar e daqui a 10 anos há profissões que nós nem sabemos que existem e que vão existir, como agora também é verdade. Se nós há 20 anos disséssemos que ia haver uma coisa que se chama influencer, o quê? Ninguém sabia o que era isso. Isso acontece. E a nossa escola, o nosso agrupamento tem que estar preparado exatamente para fornecer essas ferramentas. Como vocês certamente já devem saber, nós concorremos a um centro tecnológico especializado em informática, que ganhámos. Sim. Já agora, para vocês terem uma dimensão, não sei se conseguem ter, eu por acaso não sei muito bem o que é 1 milhão de euros, mas o facto é que nós ganhámos 1.098.000 euros em termos de equipamento e, portanto, significa que a nossa escola está a ser apetrechada para dar formação a qualquer pessoa a nível nacional até internacional. Sim, nós temos essa... E o que é que nós... Quando fazes essa pergunta, o que é que eu te digo? Que a minha perspectiva é sempre projetiva, é pensar no futuro. O que é que nós podemos fazer, o que é que nós podemos dar aos nossos alunos para eles se integrarem. Porque reparem que para nós é fantástico quando nós percebemos que os nossos alunos tiveram sucesso, tiveram êxito
e muitas vezes retornam à escola. Temos uma rúbrica aqui que é "Esta escola já foi minha", que nós chamamos ex-alunos, que neste momento têm as suas vidas ativas e que têm sucesso, e que eles vêm dar o seu contributo para vocês perceberem que esta casa-mãe, que eu costumo dizer, quando na entrega dos diplomas faço sempre questão de reforçar isso, que nós saímos do agrupamento, mas o agrupamento não sai de nós. E, portanto, o agrupamento acompanha-nos. E, portanto, isto significa que aquilo que nós estamos a fazer hoje, eu quero que tenha impacto. Porque nós não estamos a formar só tecnicamente. Qualquer escola do país vos dá português, matemática, filosofia, química, biologia. Mas formar pessoas, esta é a nossa essência, é o que nós pretendemos. Nós queremos formar pessoas. Nós queremos que as pessoas saiam daqui e que sejam melhores pessoas e que tenham um melhor contributo. Em termos de ecologia, em termos de estar, de saber. Para nós isso é essencial. É verdade também, pela variedade de cursos profissionais que temos, também são poucas as escolas que não só têm os cursos regulares que temos, como também os cursos profissionais que temos, os dois, em funcionamento na mesma escola. Já agora devo dizer-te uma coisa, já que falas nisso, e para que seja importante vocês também perceberem, nós procuramos fazer, reparem que nós temos o Centro Qualifica. Pois. O Centro Qualifica, que funciona à noite, que temos à volta de 800 e tal formantes, já tivemos 1000 e que damos formação. Ou seja, isto é curioso porque neste momento, há bocado falamos dos alunos migrantes, o que é que nós temos? Nós temos os filhos de manhã na escola e temos os pais à noite na escola. Ou seja, nós temos também, portanto, nós falamos há bocado no português língua não materna, mas também temos o português língua de acolhimento. O português língua de acolhimento é exatamente ensinar português às pessoas que não sabem. E nós fazemos isso. E depois fazemos certificação de competências através do Centro Qualifica. O que significa que as pessoas muitas vezes não têm a dimensão. Reparem que nós estamos a falar no agrupamento que tem 19 escolas. Estamos a falar do agrupamento que tem 4.000 alunos, 300 e qualquer coisa professores, 100 e tal funcionários. Agora imaginem, a direção são 5 pessoas. E, portanto, nós temos que estar atentos a esta panóplia toda dos problemas que concorrem e que aparecem, que são advenientes de tudo isto. E por isso é que eu às vezes digo às pessoas, tentem perceber, tentem compreender toda a realidade complexa. Por isso é que eu chego muito cedo à escola e saio muito tarde, e mesmo assim fico sempre com a percepção de que ainda falta qualquer coisa que não foi feita. Então, para finalizar, vou-lhe pedir um livro que recomenda a leitura dos alunos. Se eu vos disser o que eu ando a ler vários livros ao mesmo tempo, mas há um que eu achei imensa piada, que esse já estou a reler, que é de um psiquiatra que se chama Pio de Abreu, e que o livro é interessantíssimo, que se chama Como Tornar-se Doente Mental. Okay. Ou seja, que é uma coisa fantástica, que pensamos, como é que é? Estou a ler um livro para me tornar doente mental, que é exatamente que ele explica e fala nas pessoas o que é que nós... Porque essa é uma outra questão que nós temos que ter cuidado. Hoje fala-se muito em conceitos como burnout, que antes não se falava nisso, esgotamento, depressão. É preciso perceber que todos nós, até porque reparem, vocês próprios têm imensas exigências. Os vossos pais têm expectativas em vocês. Vocês às vezes não têm... Eu costumo dizer que não vale a pena ser criança se não se tem tempo para se exercer a profissão de ser criança. Ou seja, o que é que acontece? Vocês entram às 8h30, saem às 5, depois vão ter inglês, ou vão ter ginástica, ou vão ter karatê, ou vão ter voleibol, ou ginástica, o que seja que vocês têm. Depois, se calhar, ainda têm explicações, não sei o quê. E eu pergunto-me, e onde é que está o vosso tempo? E este é que é o problema. E isto, por maioria de razão, com os adultos é a mesma coisa. Portanto, é preciso nós percebermos que tipo de defesas, que forma é que nós temos de conseguirmos resolver isso. Há um livro que também eu vos aconselho, do Milan Kundera, que já tem alguns anos, que é A Insustentável Leveza do Ser, que também é extremamente interessante. Ainda hoje me oferecem também um outro livro. Ou seja, eu acho que a leitura é muito importante. Evidentemente, nós hoje temos outros formatos, telemóvel, enfim, o que seja, que vocês possam utilizar, mas a leitura eu acho essencial. Não, tenho a certeza que é essencial. E reparem, até porque mesmo na forma de escrita, a forma como vocês escrevem ou não escrevem, os erros que dão ou não dão, tem muito a ver com a percepção. Eu, quando tenho dúvidas sobre uma palavra, escrevo-a. E quando eu olho graficamente para a palavra, percebo se ela está bem escrita ou não. Precisamente porque esse é
é um exemplo, que me ficou da leitura. Eu, quando estou habituado, ou seja, graficamente, na minha cabeça, eu tenho a percepção de como é que a palavra se escreve. E isto é extremamente importante. A leitura, aconselho vivamente a que leiam, porque faz de vocês melhores pessoas, necessariamente. Pois faz. Agora organizei um pequeno jogo, para acabar este episódio. Organizei um pequeno jogo de resposta rápida, ok? Portanto, vou-lhe dar 2 opções e vai ter que dizer qual é que prefere, mas de uma maneira muito rápida, quase sem pensar. Ok? Pronto, vamos começar então. Qual destas expressões é que acha que é pior? Ya ou bué? A pior? A pior. Bué. Já há dicionários que aceitam bué. É verdade. E concordo. Ser professor ou ser diretor? Ser professor. Qual é o seu desporto preferido? Futebol. Joga em posição? Jogava avançado, agora jogo guarda-redes. Ok. Portanto, estão a ver, tem muito a ver, não é? Há muitos guarda-redes que passaram de avançado para guarda-redes. Mas pronto. Desde que seja bom na sua posição, isso é que importa. Quero acreditar que sim. Embora não acredite. Sporting ou Benfica? Por mim acabava já. Por mim isto acabava já. Aliás, e depois do roubo de ontem, então, que foi uma coisa escandalosa. Isso é outra coisa, depois podemos falar. Mas enfim, depois podemos falar sobre isso. Podemos falar sobre isso. Aliás, já agora devo dizer-te que em Portugal há 2 tipos de pessoas, os benfiquistas e os outros. É verdade. É só porque já percebi que tu gostas do Benfica. Isto aqui não se faz. Isto aqui não se faz. Já percebi que agora vai ser mau, não é? Ok. Ser chamado de setor ou ser chamado de senhor, professor, diretor? Primeiro, sabe o que é que quer dizer setor? Pá, eu acho que é uma abreviação de professor, não? Pois, esse é que é o problema. E eu porque é curioso, já agora estamos a conversar informalmente e eu vou-vos dizer. Eu soube disto com um primo meu que um dia disse: pá, o setor de filosofia. E eu disse: o que é setor? Ele disse: sei lá, toda a gente chama. O setor é a abreviatura de senhor doutor. E, portanto, ou seja, senhor doutor, como é rápido, disse: setor. É senhor doutor, ok? Portanto, essa é a abreviatura. E, portanto, por isso é que muitos de vocês, quando dizem o setor, não sabem o que é que estão a dizer. É uma expressão idiomática. Se o professor for doutorado, então estamos a usar bem a expressão. Esse é um outro erro que eu costumo dizer. O professor que é doutorado é professor doutor. O indivíduo que é licenciado é só doutor. Essa também foi uma engraçada, que na faculdade houve um colega nosso que chamou o indivíduo de professor e ele disse-lhe: desculpe, por enquanto sou só doutor. Porquê? Porque o professor doutor significa que ele tem doutoramento. Teve a licenciatura e depois tem doutoramento, portanto é professor doutor. Aliás, se vocês virem em termos académicos, há uma preocupação muito grande em se fazer essa distinção. O professor doutor, depois há depois há aquelas distinções todas, o catedrático, o assistente, o que seja. Normalmente o licenciado é o doutor. Porquê é que vocês chamam ao médico doutor? Porquê é que chamam o advogado doutor? Precisamente porque tem uma licenciatura. Portanto, o médico, o advogado, o professor, são todos doutores em termos académicos, digamos assim, porque têm uma licenciatura. Se fizer doutoramento, passa a ser professor doutor. Ainda chama-se doutor até quem não tem licenciatura. Neste momento. Filme preferido? Isso é que tínhamos uma longa conversa. Eu tenho imensos filmes preferidos. Agora aí teria que pensar, porque na realidade, à medida que nós vamos vendo, mas posso dizer que um dos filmes que vos aconselho vivamente a cada um de vocês, já tem uns anos, o filme chama-se Era Uma Vez na América. Once Upon a Time in America, que é extremamente interessante, é um filme passado em várias épocas e que retrata muito bem uma sociedade, vejam isso. Depois há aqueles mais herméticos, mais fechados, mas que também são muito interessantes, do Kubrick, por exemplo, estou-me a recordar de Olhos Bem Fechados. Ok. Por acaso, nomes de filmes só consigo associar em inglês. Em português, por acaso nunca consigo. E eu percebo que vocês, claro. Por acaso, o Once Upon a Time in America só gostei do primeiro, o segundo não gostei muito do segundo, por acaso. E fui ver ao cinema, inclusive, estava a sala cheia, mas... Estamos a falar de coisas de... O Once Upon a Time in America é só um. Estou a confundir com o em Hollywood. Ok. O Era Uma Vez na América é um filme muito grande, efetivamente. Once Upon a Time in America, sim, horas, enganei-me, é verdade. Por acaso já vi os dois, Once Upon a Time in America e em Hollywood. Mas vejam. É um bom filme. O que é que acha do bife do Drake e do Kendrick? X. Ok. País que sonha viajar? Tenho algum fascínio pelos países asiáticos. Não te sei dizer especificamente, mas tenho. Já foi algum? Não. Eu vou-te dizer porque tenho um handicap muito grande.
que é uma fragilidade minha que aproveito para partilhar, que é verdade, odeio andar de avião. Mas é de medo ou é do tempo de ficar lá? É algo que é irracional. Eu já fiz isto, remontando à minha infância, eu fiz dezenas de viagens de avião, os meus pais eram imigrantes, e portanto eu as férias escolares ia lá, ia de avião, mas é uma coisa irracional e portanto tenho muita dificuldade e é um handicap meu. Nunca experimentou nada para conseguir superar esse? Não. Embora saiba que efetivamente isso se possa fazer, aliás, volto a dizer, isso é completamente irracional, porque racionalmente é o transporte mais seguro que nós temos. Pois, é verdade, é verdade. Todos nós sabemos isso. Só que há pessoas que não suportam aranhas, há pessoas que não suportam cobras. Sim. Ainda por cima, se queres viajar para a Ásia, é muito tempo dentro do avião, ainda por cima. Ir a nada também não dá. Por enquanto. A última era, tinha alguma alcunha quando era mais novo, tinha a nossa idade? Agora que falas nisso, é engraçado. Deixa-me pensar. Normalmente tem sempre. Não, mas eu vou-te explicar porque é que na altura nós não tínhamos muito. Eu vou-te explicar porquê. Porque eu fiz o percurso em diferentes sítios académicos. E, portanto, e vocês agora têm, portanto, uma grande proximidade. Eu estudei na altura era uma vila, que agora é cidade, e eu era de uma aldeia. E, portanto, nós não residíamos todos juntos, portanto, nós não nos encontrávamos muito, nós íamos ali ter aulas e íamos à nossa vida, portanto, não tivemos muito, não tenho assim muito essa noção. Então acha que não tenho, pelo menos que eu tenha ideia, não. Nem hoje em dia? Que eu saiba, não, mas vocês certamente saberão e terão, mas eu que eu saiba, não, mas acredito que é natural que tenha. Pronto, vamos então finalizar. Sr. Diretor, antes de tudo, tinha aqui uma pergunta. Após toda a sua experiência como professor e diretor, se voltasse no passado, no momento de escolha entre educação física e filosofia, o Sr. Diretor mantinha a sua posição na filosofia? Mantinha porque eu acho que, como te disse, eu depois fiz psicologia, eu acho que é extremamente importante. Aliás, vou-vos dizer e vou-vos também, eu hoje de manhã fiz aqui a abertura com os vossos colegas relativamente à questão do Parlamento dos Jovens, estavas lá, e que eu falei, portanto, exatamente, e tem a ver com as novas tecnologias, e eu no outro dia discutia isso com uma colega de ciências, e ela dizia-me, e parece-me com alguma propriedade, neste momento, provavelmente aquilo que vai ser extremamente importante face ao que hoje temos aí, em termos de revolução tecnológica, de inteligência artificial, se calhar aquilo que é importante enquanto humanidade é a nossa capacidade de refletir, de pensar, de analisar, de problematizar as coisas. Porque nós hoje, reparem, se eu vos mandar um trabalho de casa sobre qualquer coisa, vocês, passados 10 minutos, têm isso feito. Vão ao computador, põem na inteligência artificial e ele dá-vos uma resposta. A questão é, vocês não questionaram, vocês não problematizaram, vocês pura e simplesmente têm o produto feito, ponto final, parágrafo, conseguiram o vosso objetivo. Por isso é que é muito importante nós percebermos o que é que estamos a fazer. Porque muitas das coisas que nós fazemos, e é o que eu digo muitas vezes, reparem que a grande parte das coisas que nós fazemos, nós não pensamos sobre elas. Há bocado tivemos aquela questão do setor. Vocês nunca pensaram porque é que é o setor? Nunca ninguém se questionou sobre isso. Quando vocês todos os dias passam e dizem bom dia, o que é que vocês estão a dizer? Já pensaram sobre isso? Vocês estão a dizer ao outro, eu desejo que tu tenhas um bom dia. Quando vocês dizem bom dia, querem lá saber se ele tem um bom dia ou não. Bom dia, tudo bem. Esta questão é muito importante, é nós pensarmos, é nós percebermos o que é que eu sou, o que é que eu quero, o que é que nós somos aqui perante uns dos outros. Por isso que eu falo há bocado no respeito, no conhecimento, na capacidade de ouvir. Eu costumo dizer, como vos digo, eu quando falo não aprendo nada, mas quando ouço outro aprendo. E isto leva-nos a refletir, leva-nos a pensar. E isto não exclui naturalmente, e necessariamente não exclui o desporto, porque nós continuamos, obviamente, a praticar desporto. Eu sempre que posso pratico desporto. O ano passado tive um ano inteiro sem fazer grande coisa porque me lesionei no joelho e sentia isso. Eu sentia, ou seja, é uma coisa que do ponto de vista fisiológico faz falta e do ponto de vista emocional e psicológico também me faz bastante falta. Eu preciso de praticar atividade física, portanto, a atividade física sempre, mas continuaria a optar por filosofia. Obrigado. Mais uma pergunta. O professor preferia que o Benfica ganhasse a Champions ou Portugal ganhasse o Mundial?
Essa é uma pergunta que eu sei que não é popular, a resposta não é popular, mas para mim é necessariamente o Benfica ganhar. Mas eu vou explicar porquê. Já não bastam duas. Mas eu vou explicar porquê. Eu gostava de vocês conseguem me explicar qual é a nossa identidade enquanto seleção. É que eu começo a olhar para a seleção, mas isto é uma questão pessoal e eu sei que não é nada consensual e as pessoas todas não conseguem perceber porque é que eu não gosto da seleção. E sinceramente a seleção não me diz grande coisa. Porquê? Precisamente porque reparem, quando há uma convocatória para a seleção, o que nós assistimos é quê? Os adeptos do Sporting a dizer não levaram o Pote, uma vergonha, não levaram o Quaresma, os do Benfica, uma vergonha, não levaram o António Silva, os do Porto, uma vergonha, não levaram não sei das quantas. Ou seja, nós continuamos a não falar enquanto seleção. Nós falamos num grupo nos clubes que querem ver os seus jogadores na seleção. Eu pergunto-me, isto é a seleção? Isto é a nossa identidade? Agora, o nosso clube... Não sei, Benfica não é certeza, serás do Sporting ou do Porto, do Sporting, claro. Pois que ninguém é perfeito, é natural. Mas quando isto acontece, é evidente que nós aí sentimos, porquê? Porque costuma-se dizer a brincar, nós mudamos de tudo na vida exceto de clube, não é? Casamos, divorciamos, nos mudamos de casa, mudamos de não sei o quê, mas eu não conheço ninguém que tenha mudado de clube. Porquê? Porque é uma coisa que é emocional, está connosco. E, portanto, isto significa uma coisa tão simples quanto isto. Quando tu me perguntas isso, não tenho nenhuma dúvida em responder. Pronto, acho que as dúvidas acabaram, não é? Obrigado mais uma vez ao diretor Obrigado por ter disponibilizado por este episódio. E obrigado a todos. Ficamos... Por aqui, só para concluir as gravações por aqui, dar-vos os parabéns, evidentemente que isto vai ser péssimo, quando eu olhar para isto vou repensar se vou deixar passar isso ou não, mas dar-vos os parabéns pelo que vocês estão a fazer, porque eu acho que é muito interessante. E lá está, isto aqui vocês no fundo encarnam o espírito daquilo que nós queremos que a escola seja. Este espírito inovador, vocês terem a capacidade de arriscarem coisas diferentes. Evidentemente que se calhar vamos olhar e dizer que coisa horrível ali, que valia mais estar calado. Ok, pronto, são perspectivas, mas pelo menos vocês fizeram alguma coisa a arriscar. Isso é importante, isso é viver. E portanto eu estou muito contente por aquilo que vocês fizeram e portanto agradecer-vos por isso e continuem, força, e nós estaremos sempre aqui do vosso lado. Okay? Vemo-nos por aqui, até ao próximo episódio.